Ao longo deste trimestre, estamos considerando ensinamentos muito importantes, ensinamentos preciosos da parte do apóstolo Pedro, que escreveu a sua carta à igreja dos seus dias. Mas esses ensinamentos também são importantes para todos nós. Conforme já vimos ao longo desse trimestre, são ensinamentos que diz respeito à nossa vida, ao nosso cotidiano, ao nosso relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor e muitos outros aspectos. E hoje vamos continuar falando sobre algo que é essencial na vida do cristão: ardente amor. Este é o título desta lição. O verso áureo nós lemos na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4, e verso 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Nós vamos entender esse texto ao longo da lição, quando ele novamente aparecer. E principalmente algo que é até curioso, quando menciona que o amor cobrirá multidão de pecados. Como será isto? Nós vamos ver então, quando esse texto aparecer novamente mais à frente na lição. O pensamento da inspiração: as agências do amor têm um poder maravilhoso, pois são divinas. O amor tem a sua origem divina, né? Então, tudo que emana a partir do amor é algo maravilhoso e é divino. Vamos ao primeiro tópico e vamos então entender este ardente amor que precisa existir na vida do cristão. O primeiro tópico tem um título bem interessante também: a profundidade do amor, o grande termômetro. Primeira pergunta: como o pecado perverteu a profundidade de nosso amor? Tio, como que, então, o pecado, ele perverteu este amor que existia naturalmente no coração ali dos nossos primeiros pais? Bem, eu achei muito interessante aqui a palavra a profundidade do amor. Uhum. Então, o amor de Adão por Eva era um amor profundo. Uhum. Então, olhando na geometria, né? Sim. Então, uma superfície, ela tem duas faces, a largura e o comprimento. Sim. Mas um sólido tem mais uma face, que é a profundidade. Então, por exemplo, se você pega um paralelepípedo, Sim. então ele tem comprimento, largura e profundidade, para você entender, para você calcular a massa daquele e o volume, né? Sólido, né? E o seu volume. É o seu volume. Então, o amor tem isso também, as três dimensões: largura, altura e profundidade. Então, a profundidade do amor de Adão era notável quando o amor, a gratidão, a lealdade ao Criador foi superado pelo amor que Adão tinha por Eva. Porque ele esqueceu tudo aquilo porque ele amava profundamente Eva. Mas, logo depois da entrada do pecado, a coisa mudou. Então, quando diante de Deus, ele compareceu diante de Deus, que foi que ele disse? Aquele amor desapareceu. Ele foi apenas superficial, ele era apenas um amor superficial agora. A profundidade desapareceu. Então ele disse, ele se esforçou, né, naquele momento, naquele encontro com Deus, quando Deus disse: Adão, o que você fez? Ele disse: olha, ele lançou a culpa sobre Eva. Agora ele não tinha mais aquele amor profundo, né? Ele lançou a culpa sobre a sua esposa e também indiretamente sobre o próprio Deus, né? Então veja como perverteu a profundidade de seu amor, né? Então o pecado, isso aconteceu logo a princípio, quando o homem pecou. Quando o pecado entrou, já mudou, o amor já não era igual. E por consequência, nós considerando a história do mundo a partir daí, que já é uma história de pecado, o amor tem essas características do pós-pecado, né? Do pós-pecado. A história de Adão, ela é interessante porque ela mostra o antes e o depois. E nós conhecemos o depois, né? Que é este amor que ele
mais à frente nós vamos ver na lição, mas é um amor que age por interesse, é um amor que apenas dá amor quando se recebe amor. É algo superficial, se perdeu essa profundidade, né? Perdeu a profundidade. Nós vamos ver ela ser apenas resgatada ou apresentada de uma forma ampla quando vemos a experiência de Jesus. Mas aqui está, então, a perversão do amor quando o pecado entrou. O pecado perverteu muitas coisas, né? Inclusive isto. Exatamente. Agora, pergunta B. Qual é a forma mais simples de determinar se sou um cristão verdadeiro? Qual é o termômetro que podemos utilizar para determinar ou para perceber se estou agindo como um cristão verdadeiro ou não? Então, o apóstolo João é quem diz que aquele que diz que está na luz, mas odeia seu irmão, então até agora ele está em trevas. Então, aquele que não ama seu irmão não pode dizer que é um cristão. Ele não pode dizer que é um cristão. Porque se ele diz, eu amo a Deus, eu conheço a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso. Ele diz assim, né? Como diz que ama a Deus que não vê e aborrece o irmão que vê. Está vendo ali, né? Muito bem. Então, aí temos um grande termômetro e fica o apelo para todos nós nesta pergunta, para que possamos fazer um autoexame, né? Possamos olhar para nós mesmos e vejamos nos nossos relacionamentos com as pessoas mais próximas, familiares, vizinhos, aqueles com quem nós nos encontramos na escola, nos encontramos no trabalho, ou na igreja, ou simplesmente aqueles com quem nós nos esbarramos na rua, né? Que às vezes no esbarrão eu vou reagir de uma forma que de repente vai mostrar que esse termômetro aqui, vai mostrar nesse termômetro que não estou de acordo com a vontade de Deus. Nós vamos ver mais à frente também sobre como deve ser nossa reação diante de situações onde somos afetados, né? Então é um termômetro que precisamos regularmente estar observando, porque na falta ou em não alcançar, em não estar agindo com amor, de acordo com o que está aqui apresentado na palavra de Deus, na falta disto, nós não poderemos alcançar os céus, né? Muito bem. Eu gostaria de mencionar aqui um detalhe interessante que encontramos na lição, uma experiência, um sonho de Ellen White, né? Ellen White, ela sonhou onde havia um pequeno grupo reunido para um culto religioso e alguém entrou, sentou num canto do auditório, né? E ficou ali para não ser observado. E ele viu, então, como estava se conduzindo aquela reunião. E, então, o dirigente ali do trabalho, né, ele começou a fazer algumas observações e que prejudicava um determinado irmão, né? E, então, aquilo não ficou agradável e, então, depois, quando a reunião estava prestes a terminar, diz que este estranho se levantou com voz cheia de tristeza e lágrimas, dizendo que eles precisavam conhecer o amor de Jesus na própria alma e na própria experiência. Então, o amor de Jesus não estava presente, porque foi demonstrado naquelas observações daquele irmão, daquele ancião que estava dirigindo o trabalho. E então, a reunião não tinha sido restauradora para ninguém. Isto quer dizer, onde não existe o amor, as reuniões são infrutíferas. E eu li uma experiência que aconteceu numa igreja, né, numa igreja do povo adventista, né, do nosso povo, em que eles marcaram uma conferência de reavivamento. Era uma conferência de reavivamento. Eles queriam um reavivamento na igreja, estava tudo meio monótono, meio assim como estava aqui, tudo meio uns contra os outros. Então eles queriam fazer um reavivamento. E marcaram a conferência. Passou um dia, passou 2, e o reavivamento não acontecia. Até que se levantou um ancião e disse assim: irmão, o pastor, o reavivamento não vai acontecer enquanto eu e o irmão Jones não nos falarmos, porque já fazem algum tempo que nós não nos conversamos.
Enquanto estiver qualquer diferença com aquele irmão lá, não vai acontecer o reavivamento. Ele se levantou, passou por outro lado do salão, foi lá, estendeu a mão ao irmão Jones e disse assim: irmão, fazem 5 anos que nós não conversamos. Eu estendo a mão para desfazer esse desentendimento que existe entre nós. E eles estenderam a mão, resolveu as desavenças. Aí houve um soluço no auditório. Aí outro irmão se levantou e falou, chegou perto do pastor e disse: pastor, eu tenho dito palavras muito desagradáveis a seu respeito na sua ausência. Na tua presença eu digo palavras agradáveis e favoráveis, mas na tua ausência eu tenho falado mal do irmão. Então o irmão me perdoa? Aí o pastor estendeu a mão, perdoou, se abraçaram. E outros irmãos se levantaram e acabou as desavenças. Então, aconteceu o reavivamento. Então, esse amor ardente, verdadeiro, é o que deve existir, né? E esta é a forma para demonstrar que somos realmente cristãos. Não podemos ter nenhuma desavença com o irmão, seja lá quem for, né? Sim. E então, só assim, o Espírito de Deus pode fazer-se presente em nossas reuniões. Quando existe o amor verdadeiro entre nós. Inclusive, o próprio Senhor Jesus faz menção de que porque como resultado desse amor verdadeiro existe a unidade, né? E quando existe a unidade, Jesus apresenta como sendo a prova de que ele foi enviado pelo Pai e que essas pessoas agora que vivem em harmonia são seus filhos, estão aceitos nele, né? Então, é de suma importância nós buscarmos essa atitude. E neste primeiro tópico, quando menciona aqui a profundidade do amor, o grande termômetro, precisamos avaliar para ver se realmente nesse termômetro a profundidade deste amor, ou se esse amor tem profundidade, né? Se esse amor tem profundidade. Se não é um amor raso, superficial, mas se esse amor tem profundidade, e não é uma profundidade que se mede por milímetros ou centímetros, mas é uma profundidade que se mede pelo próprio amor do nosso Senhor Jesus Cristo e que precisa se fazer presente na nossa vida, certo? Até ainda nós cantamos no hino, né, que se não existe o verdadeiro amor em nosso coração, então, se existir, né, ele disse assim, então o mundo conhecerá que nós somos discípulos de Cristo. Isso. Se nós não nos amarmos uns aos outros, o mundo lá fora vai dizer, esses não são discípulos de Cristo, não. Não se amam uns aos outros, né? Paulo faz uma denúncia, né, numa de suas cartas, de que o nome de Cristo era vituperado entre os ímpios por causa da atitude dos crentes. E muitas vezes essa atitude é uma atitude de embates, né, entre as pessoas e que realmente traz grande problema aí para o povo de Deus e desonra o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.